Olá, meus amigos, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Veja que a bênção que você precisa, que você que está buscando, que você almeja, que nós almejamos, a resposta de Deus, depende da fé. Depende da fé. E uma pessoa perguntou, mas, o bispo, o que é fé, afinal de contas? O que é fé? Como é que eu posso expressar a minha fé? Como é que eu posso manifestar a minha fé? Veja, minha amiga e meu amigo, fé é crença. É uma crença, é uma certeza, é uma convicção. Você sabe o que significa crer? Crer é muito mais, é infinitamente maior do que acreditar. Uma coisa é você acreditar, outra coisa é você crer. Quando nós cremos, nós nos apoiamos sobre aquilo que nós cremos. Se eu creio na palavra de Deus, então eu lanço todo o meu ser, eu me apoio, eu lanço todo o meu corpo, todo o meu ser sobre a palavra de Deus. E é isso que faz a diferença. Muitas pessoas têm crido, muitas pessoas têm as suas crenças, mas na hora do vamos ver, na hora de apoiar a sua vida, apoiar o seu peso, o peso do seu corpo sobre aquela crença, nem todos realmente creem, manifestam realmente a crença. Por quê? Porque a fé exige um desprendimento total, completo de cada um de nós. E foi isso que fez com que Abraão fosse considerado justo diante de Deus. Abraão não era perfeito, Abraão não era justo, mas Abraão, a partir do momento em que ele apoiou o seu futuro, apoiou a sua vida, a sua família, o que ele tinha, o que ele era, a partir do momento em que ele apoiou-se sobre a promessa de Deus, então Abraão foi justificado perante Deus. Quer dizer, o que nos faz justos perante Deus, o que nos faz limpos diante de Deus, o que nos faz santos, separados diante de Deus, é essa crença, essa certeza, é esse apoio que nós fazemos sobre a palavra de Deus. Então, minha amiga, meu amigo, você crê em Deus. Se você crê em Deus, então você tem que se lançar, se apoiar sobre essa palavra, a palavra dele. E ele não pode falhar. Deus não pode falhar no cumprimento da sua palavra, porque a sua palavra exprime o caráter dele, não é? Quando você acredita na palavra de uma pessoa, você, na realidade, está apoiando-se no caráter dessa pessoa, não é assim? Pois bem, quando nós cremos na palavra de Deus, nós estamos apoiando a nossa vida sobre a sua palavra. E uma coisa interessante, que é muito interessante, a palavra, toda palavra tem espírito. Você sabia disso? Toda palavra tem espírito. Qualquer palavra que você ouve tem espírito. Agora, você tem que saber que a palavra que vem de baixo, ou a palavra que vem do homem, traz o espírito do homem, carrega o espírito do homem. E, obviamente, se o homem é falho, então o espírito da sua palavra é falha. Não tem como você se apoiar. Então você não pode
crer na palavra do homem, porque o homem é falho, o homem não tem condições de dar uma palavra que realmente as pessoas possam se apoiar. Agora, quando a palavra vem do diabo, então a coisa se torna pior, porque ela carrega o espírito do diabo e faz a pessoa ficar com medo. Por exemplo, quando você ouve uma palavra de alguém, né, que fala inspirado pelo inferno, pelo diabo, então aquela palavra traz um espírito de dúvida, de medo, de receio. Aquela palavra promove a insegurança, promove os medos, as ansiedades. Por quê? Por que promove esse medo, ansiedade, etc.? Porque ela vem carregada do inferno, ela vem carregada por um espírito, o espírito das trevas. Quando a pessoa ouve a palavra de Deus, quando a pessoa ouve a palavra de Deus, então, por maiores que sejam os seus medos, por maior que seja a sua insegurança, as suas dúvidas, não importa, porque a palavra de Deus carrega em si o Espírito de Deus. E então promove a fé viva no Deus vivo, promove a segurança, a certeza, a convicção, promove a coragem, arranca os medos, extermina com as dúvidas. E isso, minha amiga, é o que está acontecendo nesse momento. Você, ao ouvir a palavra de Deus, você se anima. Por mais frágil e fraca que você estiver, neste momento que você ouve a palavra de Deus, você se fortalece, não é verdade? Nesse momento, como é que você se sente? Eu estou dizendo para você que está fraco, debilitado, que está caído, que está cheio de dúvidas, de medos, com respeito ao futuro, enfim, com respeito às situações. Talvez você esteja doente e o médico tenha dado uma palavra científica, mas que promoveu o desespero dentro do seu coração. Você está verdadeiramente apavorada com a sua situação. Minha amiga, meu amigo, Deus é grande. Deus é grande. Deus é o Deus dos impossíveis. O que ele fez na época de Abraão, ele faz na nossa época hoje. O que ele era, ele é. O que ele é, ele será. Ele é o mesmo. Ele não mudou a maneira de ser. Agora, ele só age na vida da gente quando nós depositamos o nosso peso, o peso espiritual e o peso físico, quando nós depositamos o nosso ser sobre a sua palavra. Ah, minha amiga, meu amigo, quando nós apoiamos nossa vida na palavra de Deus, então as coisas são transformadas. Veja, por exemplo, que quando Jesus foi abordado pelo centurião, que não era crente, que não era uma pessoa de fé, que não era um judeu, que não era uma pessoa que vivia na religião. Não, aquele homem era um soldado que estava tomando conta de 100 soldados. Ele era um comandante. E ele chegou para Jesus e disse: Senhor, o meu servo, o meu empregado, está doente, paralítico, em casa, sofrendo terrivelmente. E então Jesus disse: eu irei curá-lo. E o homem disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Manda uma palavra, apenas uma palavra, e o meu servo ficará curado. Quer dizer, aquele homem depositou o seu peso, depositou a sua confiança, depositou a sua esperança, depositou a sua fé sobre a palavra de Deus. Quer dizer, ele não depositou a sua fé ou a sua crença nas suas caridades, mas
sobre a palavra de Deus. Então, você que está me ouvindo nesse instante, que está doente, enfermo, aflito, desesperado, e crê no Deus da palavra, e crê na palavra do Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, então prepare-se aí agora, coloque as suas mãos sobre o computador ou televisão, coloque a mão sobre o que você está participando, né? O objeto que você está utilizando para ouvir essas palavras. E vamos entrar na presença de Deus já, neste momento. Nós entramos na tua presença, nós cremos, nós acreditamos que o Senhor nos ouve, não porque nós merecemos, não porque nós somos bonzinhos, não porque somos religiosos, não porque somos crentes, não, mas porque cremos na tua palavra, na tua promessa. O Senhor disse: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então nós vamos nesta fé, nesta confiança. Nós sabemos, temos certeza de que o Senhor nos ouve neste momento. Todos nós, essa criatura que está em casa, sofrendo, que está num hospital, aflita, desesperada, essa outra que está num presídio, essa outra pessoa que está andando na rua, sem rumo, desorientada, perdida, esse morador de rua, essa pessoa, meu Deus, que me ouve no automóvel, em qualquer lugar, onde quer que haja alguém que esteja ligado conosco nesta programação, Espírito Santo, neste momento, nós apresentamos a nossa união, a nossa fé, a nossa crença na tua palavra. Então venha, meu Pai, atuar agora, venha ao encontro da fé de cada um de nós, ao encontro das nossas necessidades. Agora mesmo elimina as dores, as enfermidades, os tormentos, as dúvidas, os medos, as preocupações, e remova agora, meu Deus, todas as palavras que vieram do inferno e que trouxeram desânimo, tristeza para essa criatura, e faça, meu Deus, mudar essa situação e converter essa criatura em uma nova criatura. Meu Pai, penetra o teu poder, o Espírito da tua palavra venha sobre todos nós para arrancar, expelir todos os males, todas as dúvidas, medos, angústias, tristezas, doenças, enfermidades, miséria, pobreza, seja lá o que for, que saia agora em nome do Senhor Jesus e pela palavra do Senhor Jesus, e quem crê diga amém e graças. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, presta atenção. Se nós ficarmos olhando para a nossa vida, nós vamos afundar, nós vamos perder, nós vamos ficar desorientados, nós vamos ficar em dúvida, nós vamos desanimar. Agora, se nós olharmos para as promessas de Deus, então a nossa vida vai ser revitalizada, o nosso corpo será curado, a nossa alma vai se alegrar, o nosso espírito vai ficar forte. Por quê?
Porque quando nós lemos, quando nós olhamos, quando nós cremos na palavra de Deus, há um revigor, ou melhor, há um vigor. Nós retornamos à vida. Então é isso que eu proponho a você. Deixe de olhar para si mesmo, deixe de olhar para a sua situação e procure olhar para aquilo que Deus prometeu. Ele disse: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu aliviarei. Então, ele quer aliviar todos os problemas, toda a carga que você carrega, mas é preciso que você mantenha-se na fé, isto é, mantenha-se olhando firme para aquilo que Deus prometeu. É assim que nós conquistamos, é assim que vivemos na fé. Viver na fé é viver lendo, ou melhor, crendo, meditando, pensando naquilo que Deus falou, naquilo que Deus prometeu. E isso é crença, isso é fé. Ficamos por aqui e amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora. Deus abençoe em nome de Jesus.